Boa tarde. Boa tarde. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Mara Aparecida da Silveira Borges. Desculpa. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Levo ao conhecimento que essa reunião extraordinária foi convocada para apreciação do veto total do senhor prefeito municipal ao projeto de lei complementar número 002/2017, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreira dos servidores da Câmara Municipal de Alpinópolis, Minas Gerais, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências. Solicito a leitura do veto total do senhor prefeito municipal, projeto de lei complementar número 002/2017, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreira dos servidores da Câmara Municipal de Alpinópolis, Minas Gerais, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Consegui. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor suspenda a reunião por 15 minutos para uma análise mais apurada do veto. Concedido o prazo de 10 minutos, tá bom? 15 minutos, senhor presidente. 15 minutos. Trabalhar, não é? Pela hora que a gente levanta, porque você acaba deitando mais tarde. É muito ruim. Eu não posso ver de jeito nenhum. Tá. Solicito a leitura do veto total do senhor prefeito municipal ao projeto de lei complementar número 002/2017, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreira dos servidores da Câmara Municipal de Alpinópolis, Minas Gerais, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências. Razões de veto ao projeto de lei complementar 02, de autoria da mesa da Câmara. Após detida a análise do projeto de lei complementar 02 e nos exatos termos daquilo previsto na lei orgânica, em seu artigo 63 abaixo citado, entendo por ser necessário apor veto total ao projeto em razão da existência de inconstitucionalidade parcial, além de contrariar o interesse público. Artigo 63. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á integral ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Desta maneira, fica vetada toda a proposição, ou seja, o texto integral, considerando as razões que passa a expor. Da inconstitucionalidade parcial do veto, do projeto. O projeto de lei em questão criou, através do anexo 2, o cargo de recrutamento amplo de assessor jurídico do PROCON. Todavia, com clareza, a criação de um cargo comissionado como esse fere de morte o disposto do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, uma vez que as atribuições são de caráter
eminentemente técnico e não de chefia, assessoramento e direção. Até mesmo porque a Lei 2073 de 2015, que criou o órgão, não foi regulamentada. Assim, o servidor em questão deverá promover o atendimento do PROCON com análise e orientação, não cabendo a designação de servidor comissionado para tanto. Ademais, a Câmara Municipal já possui assessor jurídico de recrutamento amplo, que ao certo poderá coordenar eventuais trabalhos do PROCON, não cabendo a criação de um outro cargo comissionado. Desta forma, sendo a função a ser executada eminentemente técnica, há total incompatibilidade entre o cargo criado e o inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Aliás, o cargo em questão, como de recrutamento amplo, contraria a própria descrição do artigo 3º, inciso 3 do próprio projeto. Por outro lado, em análise do orçamento do corrente exercício, assim como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não se verifica a existência de dotação orçamentária para suportar a despesa, havendo clara incompatibilidade entre a criação dos cargos e as leis orçamentárias. A criação de novos cargos e a elevação de valores de outros existentes deve ser precedida de previsão orçamentária em respeito à devida programação exigida pelas leis orçamentárias. Desta forma, seria imprescindível ao projeto de lei em questão, detido estudo de impacto econômico-financeiro. No entanto, o projeto não obedeceu aos regramentos legais, notadamente aqueles atinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, conforme se lê. Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenta ao disposto nos artigos 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 21. É nulo de pleito direto o ato que promove aumento de despesa com pessoal e não atenda: 1. As exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37, parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Ainda, para ver a dimensão da necessidade de tais estudos e declarações, o artigo 15 disciplina que as despesas assumidas em contrariedade com o artigo 16 são consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio, enquanto o artigo 21 disciplina a nulidade do ato. E conforme disciplina o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, no exercício da competência de que trata este artigo, o município observará a norma geral, respectiva, federal ou estadual. Assim, a infração de norma federal ou estadual por legislação municipal transfigura-se em inconstitucionalidade na forma do disposto citado. E, nesse sentido, verifica-se que o projeto de lei complementar em questão não obedeceu ao que disciplina o artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, ferindo por via lógica o parágrafo único do artigo 170 da CMG, da Constituição Estadual de Minas Gerais. Nesse sentido, a jurisprudência do TJMG, em caso similar, ação direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar 14/2008, do município de Lambari, criação de cargos de provimento efetivo, gratificações e apostila, dispondo ainda, dentre outros assuntos, sobre vencimentos, progressão na carreira e outras vantagens para os servidores. Aprovação e sanção
nos 180 dias anteriores ao término do mandato do chefe do Executivo. A Lei Complementar 14/2008 do município de Lambari, embora de iniciativa do chefe do Executivo, criou vários cargos de provimento efetivo, gratificações e apostila, dispondo ainda sobre jornadas de trabalho, vencimentos, remuneração, progressão na carreira, ocupação de cargos em comissão, dentre outros, resultando sem qualquer dúvida no aumento de despesas com o pagamento de pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, para o exercício de 2009 e subsequentes. A questionada lei municipal, cujo processo legislativo não se vinculou a determinações dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, foi aprovada e sancionada no período vedado pelo artigo 21, parágrafo único, do mencionado diploma legal, que estabelece ser nulo ato do qual resulte aumento de despesas com pessoal, se expedido nos 180 dias anteriores ao término do mandato do chefe do Executivo, como aqui ocorreu. É manifesta, por isso, a inconstitucionalidade da questionada lei municipal, que contrariou a Lei de Responsabilidade Fiscal e, por consequência, o artigo 170, parágrafo único da Constituição Estadual. Desta forma, restando evidente a inconstitucionalidade do cargo que se pretende criar, necessário o veto que aqui se propõe e espera ser recebido, analisado e mantido. 3. Da contrariedade dos interesses públicos. Nota-se, ademais, que além da pecha de inconstitucionalidade, o projeto, de forma geral, cria despesas ao erário que devem ser sopesadas, confrontando a utilidade pública. Saliente-se que o veto parcial acarretaria a desnaturação do projeto, podendo trazer prejuízo aos servidores já existentes, razão porque o veto integral se mostra plausível. Sabe-se que o país vive momentos difíceis, com ocorrências sérias que têm afetado a economia de forma substancial, além de sério déficit na arrecadação. A situação do nosso Estado mineiro não é diferente, havendo inúmeros repasses em atraso, notadamente verbas vinculadas à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, dentre outros, acarretando a elevação das despesas do município, despesas essas não programadas. Diante disso, o município vive momentos de contenção de despesas para que possa atender de forma plena a saúde, educação, assistência social, além dos demais serviços essenciais ao município. E nesse sentido, especificamente quanto à implementação do PROCON, Câmara, tem-se que não haverá efetividade na prestação de serviços, uma vez que o PROCON legislativo não tem legitimidade para aplicar penalidades ou coibir os fornecedores, somente prestará serviço de orientação ao consumidor. Assim, a atribuição prevista ao cargo criado de acompanhamento de audiências, a toda evidência, ultrapassa a função do PROCON legislativo, não tendo o menor cabimento, sendo absolutamente ilegal. Neste ponto específico, entendo que é despicienda esta referida implementação, haja visto o custo-benefício frente à atual situação enfrentada. A criação de cargos e equiparação de vencimentos trazem gastos de aproximadamente R$160 mil, conforme impacto apresentado pelo próprio Legislativo. Valor este que deve ser pensado e repensado. Afinal, nenhuma justificativa plausível foi esboçada para equiparação de vencimentos de assessor jurídico e assessor parlamentar, uma vez que já existem os cargos e a divisão de atribuições reais, executadas
a longo período na atual gestão, assim como nas anteriores, valendo destacar que as atribuições, se comparadas àquelas do Poder Executivo, se mostram inferiores, não havendo razão para elevação dos valores a patamares muitas vezes superiores àqueles pagos aos servidores do Poder Executivo. Esse é outro ponto crucial, que inclusive afronta a LO do município, uma vez que os cargos constantes do mencionado projeto possuem previsão salarial superior àqueles equivalentes do Poder Executivo. Exemplo desta assertiva é o cargo de agente administrativo com salário de R$ 937. No Executivo, a carga horária superior, que confronta com R$ 1.297 referente ao cargo de agente administrativo. Idêntica situação diz respeito às funções gratificadas criadas em valores fixos superiores às adimplidas aos servidores de carreira do Poder Executivo, que percebem percentual sobre vencimento básico. Assim, demonstrando o engodo contraposto ao veemente interesse público, o veto é imperativo. Sem mais, para o momento, subscrevo com protesto, estima e consideração. Por essas razões, e certo do acolhimento desta Casa Legislativa, apoio veto total ao projeto de lei complementar 02/2017, pelas razões aqui expostas. Atenciosamente, José Gabriel dos Santos Filho, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Veto total ao projeto de lei complementar 02. Ementa. Dispõe sobre a estrutura do plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais. Estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências. Relatoria Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Relatório. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa, pois o senhor prefeito apresentou o veto total ao projeto de lei complementar 02/2017. Presentemente, o projeto encontra-se nessa comissão em atendimento a normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta relatoria para que seja exarado parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade, regimentabilidade e mérito. Em síntese, é o relatório. Passo a emitir meu voto. Voto da relatoria. Segundo o nosso regimento, é de competência da Comissão de Legislação analisar o veto do Poder Executivo. No mérito, alego desde já que meu parecer é contra o veto, visto que ele é somente um veto político, sem qualquer fundamentação jurídica plausível, conforme confirmado pelo próprio assessor da Prefeitura, Lucas Cariello, na presença do presidente da Câmara, desta vereadora e do vereador Guilherme. O veto, ainda em minha análise, possui falhas técnicas, sendo que foi feito por vários advogados, conforme disse o próprio Dr. Lucas. Por tais razões, atendidos os requisitos legais transcritos, exaro parecer desfavorável à manutenção do veto. De forma, ficam resguardadas as opiniões contrárias. É o modesto parecer, sem embargo de outro em sentido diverso, para com os quais fica registrado respeito. Conclusão. Considerando os fundamentos legais ora declinados, esta relatoria, considerando o debate deste projeto na sala das comissões plenarinho, em data de 9 de outubro de 2017, resolve exarar este parecer de forma desfavorável ao veto. Este é o parecer.
Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, relatora da comissão. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Seguindo o voto da eminente relatora, esta comissão decidiu, por maioria de votos, votar não à manutenção do veto. Votaram assim os vereadores Rafael Henrique da Silva Freire e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Vencido o vereador Guilherme Vilela de Lima. O veto total do senhor prefeito municipal, projeto de lei complementar número 002/2017, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal de Alpinópolis, Minas Gerais, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências, está em única discussão. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, líder da oposição, sua orientação. Peço aos colegas que fiquem à vontade para votar o veto. Vereador Guilherme Vilela de Lima, líder do governo, sua orientação. Peço aos nobres colegas que votem a favor do veto. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Eu vou abster meu voto. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra do Joaquim Tamar. Sim. Vereadora Sandra Nequinha. Senhor presidente, eu vou votar contra e vou justificar o meu voto. Eu vou acompanhar o meu relatório, porque eu acho que eu tenho certeza, conforme o doutor Lucas falou, foi um veto político, né? O prefeito podia ter vetado parcial, só que ele vetou total. Eu sou contra. Vereador Rafael. Senhor presidente, eu vou votar e vou justificar meu voto. Embora a princípio eu tenha emitido meu voto favorável ao projeto na comissão, mas logo após, analisando um pouco melhor, não concordo com o veto total ao projeto. Eu acredito que esse veto poderia ter sido parcial em algumas questões, mas diante dessa controvérsia, o meu voto é sim para manter o veto, senhor prefeito. Vereador Mauro. Não. Sim. Com relação a... desculpa, é sim. Meu voto é sim. Para manter o veto, é sim. É sim. Para rejeitar o veto, eu mantenho não. o veto. Mantenho o veto, sim. Desculpa. Manter o veto? Sim. Sim. Então, votaram para manter o veto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor de manter o voto e uma abstenção e um voto contra. Então, o veto foi mantido. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde.